Olá, saxofonista, aqui é o professor Emiliano Garcia, eu sou saxofonista e professor de saxofone, como você já sabe, e este é um vídeo exclusivo para nossa lista de e-mails, né? Para você que se inscreveu, baixou o e-book dos 4 pilares para o desenvolvimento da técnica com saxofone e mais, né? Você deve estar recebendo aí alguns e-mails com dicas, sugestões, histórias, enfim. E agora temos vídeos exclusivos também, como é esse aqui. Eu vou comentar agora sobre uma pergunta que me fizeram no grupo Saxofone Perguntas e Respostas do Telegram ou do WhatsApp, porque às vezes mandam a mesma pergunta nos dois. E a pergunta é a seguinte, segue assim: minha dúvida é quando começar a estudar alguma técnica. Pergunto porque estou tentando fazer aquele som que alguns nomeiam de rasgado ou rouco. E eu assisti alguns vídeos e vi diversas maneiras de tentar executá-lo, essa técnica. Mas consegui fazer por pouquíssimos segundos e não consigo manter o fluxo. E se for para emendar na música, não vai mesmo. Talvez seja porque estou tentando passar o carro na frente dos bois. Enfim, dê uma luz aí, professor Emiliano Garcia, sobre esse assunto, se achar interessante. Obrigado. Essa foi a pergunta do membro lá do grupo. E a resposta é a seguinte: o som rouco, que a gente conhece como rasgado, rouco, que é esse aqui, por exemplo, é chamado de growl. E a técnica para fazer isso é falando enquanto a gente está tocando, emitindo um som. Por exemplo, se eu estou assoviando, eu posso emitir um som, né, ajustando as cordas vocais, e como se eu estivesse falando. E vai produzir esse efeito. Então, isso é exatamente, não é mais que isso, é um efeito que a gente aplica no nosso som. Então, o momento para a gente começar a trabalhar esse e outros efeitos é quando a gente já tem um som bem desenvolvido. Se você baixou o e-book e leu e deu uma estudada lá, você sabe o que eu chamo de um som de boa qualidade, né? Quando a gente tem controle sobre todos os seus parâmetros, né? E que a gente consegue aplicar efeitos e criar determinadas situações específicas. Mas é muito importante que a gente pense sobre isso. A gente precisa ter controle sobre o som em todo o registro, pelo menos digamos, o oficial do instrumento, que vai do si bemol grave até o fá sustenido agudo. Não precisa ir para o super agudo, mas se você tem controle da sonoridade nessa região toda do instrumento, na tessitura original do instrumento, então provavelmente as chances de você conseguir aplicar um efeito sobre o som vão ser muito mais satisfatórias, né? Você vai ter isso mais sucesso. E tem que ser treinado como qualquer outra coisa. Então a gente vai fazer exercícios de notas longas antes de sair tocando melodias, colocando toda aquela emoção. Então é uma técnica e como tal a gente tem que estudar especificamente para poder realmente desenvolver. Então uma vez que você consegue enfim, você consegue tocar em toda a extensão do instrumento com a mesma qualidade sonora, sem fazer artifícios com embocadura e etc., aí você está pronto para começar a estudar efeitos a serem aplicados em cima desse som. Então, por exemplo, aí eu comecei com a nota, nos agudos às vezes aparece mais.
depois tem outras questões que são, para a gente tocar na música, a gente tem que trabalhar questões de digitação e outros elementos expressivos como bendings, glissandos, enfim. Aí eu usei glissando e bending, entende? Então, cada um desses efeitos são efeitos que a gente aplica em cima de um som que já está pronto, já está bem trabalhado. Então, sim, se você ainda não tem um som bem trabalhado, pode estar passando o carro na frente dos bois. Pode ser que você consiga, mas provavelmente em algum momento, algum dos parâmetros do som vai sair de controle e você vai ter esse problema e isso pode se transformar num vício. Então, por isso que eu sempre insisto, vamos dedicar um determinado tempo ao desenvolvimento correto da técnica para que a gente possa, sim, trabalhar aí as coisas, os efeitos que a gente quer para interpretar o tipo de música que a gente quiser. Tá bom? Então, espero ter ajudado e espero você no próximo vídeo. Muito obrigado. Aproveita e deixa já o seu like, dá o seu joinha e os comentários, faça qualquer pergunta que eu vou te responder aí depois. Tá bom? Até o próximo vídeo.